falar aqui do poder da água, tá? Nós podemos ficar 40 dias nós podemos ficar sem comida, mas a gente não consegue ficar 7 dias, né? E quando vocês... Quer ver uma coisa interessante? À noite, principalmente, quantas noites e quantas noites... Falei, quer saber o negócio? Hoje eu tô com reservinha, hoje eu não vou comer, não. Vou comer umas frutinhas e tal, mas eu vou tomar bastante água e tal. Quando eu fazia isso com uma água morta, antigamente, eu ficava com fome. Quando eu utilizo, então é muito diferente, mas só quem realmente utiliza com veemência esse produto que sabe o que eu estou falando. Quando você toma água corrigida, você se nutre. E eu vou explicar cientificamente por quê. Você se nutre muito mais do que quando você utiliza uma água morta. Um recém-nascido, e isso vale para as crianças e para os animais, eles nascem com muito mais água. Por isso que uma criancinha com 2, 3 anos, o tempo todo, eu quero água, eu quero água. E você tem que dar água. E uma pessoa de idade, ô, velho, toma água, velho. Ô, temos que tomar água, velho. Por quê? Porque o radiador tem menos água, ela não precisa de tanta água, certo? O organismo não leva uma mensagem de tanta água. Agora, veja, se para nós, eu estou com 56 anos, tem muita gente aí de 30, muita gente de 40, 50, se para a média idade já é fundamental tomar aqueles 30 ml, 35 ml por quilo de peso vivo, para uma criancinha é fundamental, nós estamos hidratando ela o tempo todo. E para uma pessoa de idade, fundamental também. Por quê? Porque ela se esquece. Então, se você consegue dar uma água corrigida para uma criança e para um idoso, ela vai hidratar 2 a 3 vezes mais. Isso, eu aprendi isso com um cliente meu japonês que joga golfe, que ele falou para mim, Renzo, eu gastava 4 litros em toda a rodada do golfe, agora com 1,5 litro, eu me hidrato a mesma coisa com a tua água. Então, a gente tem que estar aberto aos sinais dos clientes. Os melhores professores que nós temos, os bons clientes. Gente, quando eu vi isso aqui, eu olhei e falei, meu Deus do céu, pulmão, 90% do meu pulmão é água. É por isso que, nesse momento de coronavírus e em tantos outros momentos, a água é tão importante. Porque se eu não hidrato adequadamente meu pulmão, ele vai ficar com uma imunidade muito menor, os brônquios, bronquíolis e tudo aquilo. Aquilo precisa de muita hidratação. Imagine aqueles filamentos pequenininhos, se eles estão desidratados. E aí nós vamos pegar as linfas, 94%. Eu vou nos pontos mais importantes aqui, que é a linfa, que é o sistema da imunidade. Olha que importância. Agora, os músculos. Né? É por isso que é tão importante um atleta estar hidratado. Por quê? Porque as miofáscias que revestem os músculos, olha lá, o músculo 80% de água. Os olhos, eu fiquei maluco. Quando eu vi aquilo, aí que eu percebi que eu ensinava para muitos clientes, ó, pega o borrifador e fica borrifando o dia todo, tal, você vai ver como melhora. Por quê? Porque nós temos as aquaporinas 4 aqui na vista. Aquaporinas 3 na pele, sistema digestório, respiratório e circulatório. E essas aquaporinas são tubos de proteína que a nossa água, que é tão fina, ela consegue penetrar. E ela leva oxigênio, ela leva nutrientes. Então, a gente se hidrata de dentro para fora e de fora para dentro com a nossa água. Então, para uma pessoa de idade que muitas vezes toma pouca água, deixa um borrifadorzinho do lado. Olha lá, atenção, dica para os nossos parentes de idade, deixa um borrifadorzinho do lado e faz ele ficar se hidratando. Ah, mas está no inverno, está frio. Amor na água para ele e deixa ele ficar se hidratando, tal. Ele vai começar a ver que aquelas pelezinhas dele começam a melhorar, ele vai sentir melhor e pasmem, aumenta a hidratação como um todo. Muito bem. Nós somos 2/3 água, o planetinha também. Aliás, o nosso planetinha chamado Terra, ele deveria se chamar água, né? Vejam a coincidência. Nós somos 2/3 água, o planeta também. Não é à toa, né? Com relação aos animais, um filhotinho tem 84% de água e um animalzinho adulto, 60% de água. Gente, um cachorro tem 132 vezes maior capacidade olfativa que nós, seres humanos. A gente não consegue. Imagina, sabe o que é 132 vezes maior?
Ó, você tem cachorro em casa? Sabe aquela bacia de água, se deixou há 2, 3 anos, o teu cachorro tá pé da vida com você. Se ele falasse, você ia ver as besteiras que ele ia falar para você. O que que você tem que fazer, né, Paula? A Paula tá rindo, né? É isso, né? Então, o que que nós temos que fazer? Ele sabe, ele cheira ali, ele tá vendo a água morta. Nós temos água viva para ele. Quer ver uma coisa? Deixa uma torneirinha aberta, pingando, pingando. E deixa uma água morta do lado. Você vai ver que ele vai querer ficar lambendo aquela aguinha. Agora, quer fazer um experimento? Aliás, cadê os vídeos aí? Paula, você está me devendo o vídeo, hein? Ó, vamos fazer o vídeo do cachorro com água, uma bacia com água morta, uma bacia com água... E ele vai só na água viva, gente. Eu já fiz isso com muitos clientes. E o cachorro nunca me sacaneou, viu? Todos eles mostraram que eles só querem saber da água viva. E plantas? Vocês já viram aquela foto que a gente postou do Wagner, mostrando uma rosa que estava murcha, e depois a mesma rosa, 8 horas depois, colocada, uma rosa de corte, cortada já, né? E aí um buquê, né? A mesma rosa, 8 horas depois, ela reidratou. Gente, é maluco. É maluco. Pessoal, levem para os clientes vasos, façam coisas. Não é só o cliente não compra só pela questão do corpo humano, compra pelo cachorrinho, compra pelas plantas, tal. Então essa parte visual, façam bastante parte visual. Agora que vocês estão em casa, pega as margaridinhas são fantásticas para dar uma diferença tremenda. A Maria Aparecida de Godoy fazia muito isso, Cidinha de Siqueira Campos. Mas peguem beijinho, peguem um monte de plantas, 2 plantinhas iguais, água morta e água corrigida. Façam esses testes, pessoal. 55% das pessoas apenas tomam água como devem, tá? Tanto é assim que quando você faz o pós-venda, a primeira coisa que você tem que fazer na primeira visita de pós-venda, no máximo 3 dias depois que você vendeu, ou ligar, ou passar um WhatsApp e tal. Oi, tudo bem? E aí? Você está bebendo periodicamente água corrigida? Como é que está a logística? Como é que você conseguiu fazer? E isso você tem que empoderar quem? A mulher. Porque a mulher, a sacerdota da casa, é ela que cuida da água do marido, do filho e tal. E aí? Você está fazendo com que toda a tua família tome adequadamente? Estão tomando água? Ou se não, tem aquela história que diz, eu não vi nenhuma diferença de agora. E como é que você está tomando água? Eu tomo de manhã e depois quando eu volto do trabalho. Você toma 2 copos de água, 3 copos de água de 2 litros, você toma só 2, 3 corrigidos e você quer que faça a diferença? Aí você fala, me desculpa, mas aí não vai fazer diferença mesmo. Então, pessoal, pós-venda, eu já reverti muitas pessoas que estavam desgostosas. Reverti porque eu ensinei a tomar água corrigida adequadamente. E como é que se toma água corrigida adequadamente? Você tem que ensinar. Eu já mandei isso para a minha equipe, posso mandar para vocês, Vanderlei, Gislaine, para vocês compartilharem com toda a equipe. Toda uma sequência que vocês devem até ter, né? Você tem que tomar até o café da manhã, tem que tomar 600 ml, vai tomando meia hora antes de almoçar, papapá, tem que tomar 2 copinhos, porque o cérebro não reconhece que é fome, que é sede. E aí vai, no almoço não se toma líquido, de hora em hora água, um pouquinho antes de tomar banho, água para baixar a pressão arterial, um pouquinho antes de jantar água e 2 copos antes de dormir. Vai ter muito menos chance de ter infarto, câimbras e tal, tal, tal. Gente, não superestimem o cliente. A grande maioria não sabe tomar água. Quer ver só? Antes de entrar na Fortimag, você sabia tomar água adequadamente? Seja sincero. Vamos lá. Qual é a função da água no organismo, animal, vegetal, ser humano? Primeira coisa, ele participa de todas as reações químicas do organismo. Será que é importante? Não. Todas, sem exceção. Segundo, ela regula a temperatura. Eu costumo dizer assim, nós estamos entrando na Europa e nos Estados Unidos através da Cleonice, da Claudineia, da Edivalda, que a Cleonice e a Edivalda estão aqui, não sei se a Claudineia está participando, mas o que eu queria dizer assim, lá na Europa, a gente acha que o grande problema de temperatura tal é o frio. Eles dominam o frio há séculos. Só que com o aquecimento global,
principalmente os idosos, estão morrendo muito no verão deles, agora em junho, julho, de calor, de altas temperaturas. Será que o nosso produto vai fazer a diferença? Muito bem, mas nós temos outra coisa. A água, além de participar de todas as reações químicas, de ser um regulador térmico, ele também é que leva os nutrientes para dentro das células. Será que isso é importante? Quando você tem uma água morta, você leva muito menos oxigênio, nutrientes fitoterápicos, remédio, vitaminas, sais minerais. Mas quando você tem a água corrigida com uma baixa tensão superficial, você leva muito mais nutrientes. Quantos clientes meus deixaram de tomar energéticos? Estão tomando muito menos café. Mas você tem que ensinar isso, pessoal. Cresce nessa empresa, em vendas, e como líder, como facilitador, quem tem amor pelo próximo. E quem tem amor pelo próximo não pode ter preguiça, tá? Você é preguiçoso? Reveja. Você não pode ter preguiça. Você tem que se dedicar. Se o cliente quer 2, 3, 4 horas tua, dedique 2, 3, 4 horas tua. Porque o nosso papel, a gente veio no mundo aqui para quê? Para servir. E a água, quando Deus criou, ele criou a água na natureza, a água em movimento. As pessoas tomavam água sempre em movimento. Aí o bicho-homem chegou, pegou aquela água e encaixopou, colocou na caixa d'água, num garrafão, pronto, morreu. Quando você tem a água na natureza, ela recebe a energia do sol e da terra. E o que ela provoca? Veja, quando ela está encaixotada na caixa d'água, ela perdeu toda essa influência do sol e toda a influência dos minerais da terra. Ela vai morrendo, vai perdendo a vitalidade. O caboclo da roça fala, essa água tá choca. É assim que o pessoal do Rio Grande do Sul fala também, não? Aqui no Paraná a gente fala assim, essa água tá grossa, tá choca. Agora veja, por quê? Aí vai o estudo, aí que você tem que mostrar para o teu cliente que você tem conhecimento. Ela fica grossa porque as moléculas de água se agrupam e ela fica com uma alta tensão superficial. De novo, as moléculas de água se agrupam e elas ficam com uma alta tensão superficial. Contrastando com a água da natureza, que tem uma aglomeração hexagonal perfeita, ela tem uma baixa tensão superficial. É a água leve, tá? É água leve. A mulherada, quando toma aquela água pesada, nossa, essa água está empapuçando, não é assim? Eu descobri que eu vi mais de 2.000 aparelhos, então eu descobri que muitas pessoas, muitas mulheres, tomam água com gás, muito mais do que os homens. São mais sensíveis. E uma água com gás, o que acontece? Ela não é tão pesada, só que ela é péssima. Ela é péssima. Pelo amor de Deus, não deixe o teu cliente tomar água com gás. Que gás que é? Qual gás? É isso aí, gás carbônico. Ele retira o oxigênio das células. Você vai viver menos. Você vai ter muito menos energia. Você vai pensar muito pior. Sabe aquela criança? Excesso de gás, principalmente refrigerante, né? Então é aí que, ó, quando você quer comer um cacho de uva, não tem como, né? Comer um cacho de uva, imagina, você tem que pegar baguinho por baguinho. Esse é o conceito da água corrigida. E se você tem um envelhecimento muito precoce, ó, você quer saber se a pessoa está com saúde ou não? Verifica a pele dele, tá? Porque se a pele está muito envelhecida, é sinal que não está se hidratando adequadamente. A pele mostra, é o reflexo da hidratação de qualquer ser humano, e os pelos é o retrato de um animal bem tratado ou maltratado. A pressão arterial é outro indicativo. Pessoal, eu fico pé da vida quando eu vejo uma criança com 20, 25 anos com problema de pressão arterial, diabetes, com fibromialgia. Pelo amor de Deus, fibromialgia em 20 anos, isso é coisa de pessoa de 70. Ou uma pessoa que recebeu uma pegada muito forte, assistiu um acidente, alguma coisa que traumatizou, tá? Mas é algo muito forte. Então, a gente tem que ter uma leitura disso, né? Pressão arterial, mas isso é genético. Estudem. Eu fui estudar. Genética na pressão arterial é 10%. 90% é o que você come, é o que você bebe, se você é sedentário ou não, se você tem brechas psicossomáticas, que é ficar assistindo da Datena no final da
do trabalho, ficar assistindo, pegando notícias populares. Sabe aquele jornal que você olha assim, só sai sangue? Ficar assistindo o noticiário agora no coronavírus. Vamos parar com isso. Você quer se alimentar só de coisa ruim? Gente, eu estou avançando tanto nesses 20 dias que nós estamos aqui, 25. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque eu estou me alimentando de pessoas boas e de coisas boas. Esse é o processo. E dormir bem, tá? O sono é o melhor remédio que Deus nos deu. Só que, como é que os nossos avós dormiam? Às 8 horas, com as galinhas, eles já estavam dormindo. Por quê? Porque aqui atrás nós temos uma glandulinha chamada glândula pineal. E essa glândula pineal, ela produz a melatonina. E a melatonina é fundamental, é o melhor antioxidante que existe. Tá? É um oxidante natural. Nós somos um robozinho perfeito, feitos por Deus. Tá? Se você dorme depois das 10h30, 11 horas, e você me dorme com luz acesa porque tem medinho, ou deixa o teu filho dormir com luz acesa porque ele tem medinho, sinto muito. Esse antioxidante vai funcionar pessimamente. Dr. Otto Randy Warburg, Prêmio Nobel em 1931 de Medicina, ele diz o seguinte: nenhum ambiente, nenhum organismo ele desenvolve câncer, e aí vamos falar Alzheimer, esclerose múltipla e todas as doenças degenerativas, num ambiente alcalino. Gente, eu quando vi essa frase, eu fiquei tão chateado, porque eu falei, poxa vida, eu como agrônomo sempre ensinei agricultor que ele tinha que corrigir e tal. E agora eu venho saber que é a mesma coisa comigo. Se eu me acidificar, tomar muito refrigerante e tudo mais, quer dizer que eu, graças a Deus, faz 23 anos que eu não tomo refrigerante. Mas eu queria ter ouvido de médicos há 30, 40 anos atrás que se eu me alcalinizasse, eu ia ter muito menos chance. E agora eu digo uma frase para vocês, que não sei se alguém já falou, mas eu falo. Quem sabe um dia vão colocar, Renzo. Câncer e qualquer doença degenerativa não é sorte nem azar, é consequência. Como é que a gente pode se hidratar mais? Se hidratar verdadeiramente através do nosso produto. Esse produto, mudou a minha vida, está mudando a sua, mudou da minha família e nós vamos conquistar o mundo com esse produto. É nessa quarentena que nós estamos construindo alicerces muito fortes. E eu vou mostrar no final para que a gente realmente leve esse produto mundo afora. E o que ele tem? Ele tem o quê? Todo mundo está vendo aí, mas eu vou mostrar aqui, tá? Ele tem ímãs nas pontas e no meio, são neodímios, 3.200 a 3.600 Gauss aqui, que faz um diferencial. E aí você tem uma corrente de elétrons, ele só vai funcionar dentro da água, pessoal. E o que é energia da Terra? E aqui eu tenho o quê? 32 minerais e uma liga de titânio, platina, alumínio. Energia do Sol. Essas duas energias criam o chamado campo quântico unificado. E é essas duas energias, que é a energia da Terra e a energia do Sol, que faz com que a água volte a ter vida. Vamos pegar aqui, por exemplo, a água viva. Olha só, hexagonal, perfeita. Nós temos aglomerados de 5 a 6 moléculas, né? Muito mais absorvido pela água, muito melhor absorvida. Aí, quando nós temos aglomerados de 10 a 15 moléculas, elas estão desordenadas, elas estão, né? A gente chama de cluster, mal absorvidas pelo organismo. Nessa figura, eu adoro essa figura aqui. Aliás, com essa figura eu faço 80% da minha apresentação nas casas, tá? Olha só, entra 1 litro de água na tua boca. E daí? Quanto verdadeiramente está entrando dentro das células? Porque se você urina pouco, você toma 1 litro e urina 600 ml, é sinal que está tendo uma retenção de líquido absurda. Ah, quer dizer que isso é retenção de líquido? É. Retenção de líquido é água que entra na boca, não entra na célula e fica nas membranas. E o que acontece? Essa água apodrece. Essa água vai oxidando, essa água vai fazendo um mal tremendo estando dentro de você. Não fica só acumulando ali e fica inócua, não. Ela faz muito mal. Por isso que a gente não deve ter retenção de líquido. Por isso que a gente tem que tomar uma água boa,
que ela realmente tem uma penetração boa, que ela oxigene. O oxigênio é a vida do organismo. Quanto mais oxigênio um organismo tiver, por isso que é importante você fazer exercício. Por isso que é importante você comer fibras. Por isso que é importante você praticar uma vida saudável e não ficar comendo porcaria. Quando você come coisas que têm conservantes, você está minando todo o teu oxigênio. Quando você toma refrigerante e água com gás, o gás carbônico está minando o oxigênio e a tua vida vai ser reduzida. Vocês têm que levar essa informação para o cliente. Você vai viver menos, além de contrair tantas doenças. Beleza? Ó, pessoal, essa lâmina eu ficaria horas aqui. Vou pular aqui e já vou entrar no que faz o Fortimag. Gente, quais são as mudanças? Primeiro, o pH. Ele muda o pH da água? Não. Nunca diga que ele muda. Porque a pessoa pode pegar um pHmetro, vai medir e não houve diferença. Ah, mas tá vendo? Não mudou. De 10, muda 9 e uma não muda. Não faça nunca esse teste. Não, não. Sabe por quê? Porque vai depender do teor de nutrientes minerais que tem naquela água. Então, assim, o que nós vamos ter? Uma água saiu com pH 9 da mina. Ela ficou na caixa, foi para pH 7. Eu vou ter a tendência com o Fortimag de restaurar o pH. Ele provavelmente vai voltar àquele pH original daquela mina. Agora, eu tenho uma água com pH 5, que saiu da mina. Coloquei na caixa d'água, num galão, ele veio para 3, 3,5. Eu coloco o aparelho, ele vai para 7? Não, pessoal. No máximo, ele vai retornar a 5. Tranquilo? Então, ele restaura o pH. Agora, e a alcalinidade dentro do corpo? Opa! Aí são outros 500. Por quê? Porque nós temos reações químicas dentro do organismo. O próprio limão, que o pH é 2,5, 3, se não me engano, fora, ele se transforma em pH 8 dentro do organismo. Existem reações químicas. E a água, quando ela sofre esse desmanche das moléculas, o que acontece? Eu libero pontos de hidrogênio e de hidroxila. A hidroxila vai se juntar a quem? A cálcio e magnésio dentro do meu organismo. Então, quando eu consumo uma água corrigida com baixa tensão superficial, eu vou liberar pontos de hidroxila, que elas vão se combinar com cálcio e magnésio, e eu vou alcalinizar o meu organismo. Tá claro isso? Uma coisa é o pH na água, outra coisa é o pH dentro do organismo, seja animal, vegetal, ser humano. E o oxirredução, o que é isso, pessoal? É o efeito antioxidante. Os íons hidrogênios das pontes de água que se liberam, eles vão querer o quê? São cargas positivas, eles vão querer pegar o quê? Uma carga negativa. E aí quem que está? O átomo isolado de oxigênio. Quem que é o átomo isolado de oxigênio? É a toxina, é o radical livre, é o conservante. É aquilo que iria te provocar um câncer, é aquilo que está te deixando com enxaqueca, é aquela gordura que está fazendo o cabelo da mulherada cair. O meu é genética, né? Não tem. Mas a mulherada cai cabelo por quê? Por chapinha progressiva? 90% do cabelo é estresse, preocupação. Eu vou na casa das pessoas e eu falo, mulherada, quem que tá caindo? O meu não cai. Tá bom. Então, quando está estressado, cai sim, pessoal. Por quê? Liberação de gordura no sangue, ok? E aí você começa a tomar dessa água, começa a parar e fala, nossa, mas por que parou? Porque a gordura foi pega pelos íons hidrogênios e você eliminou pela água. Além do que, você pode estar borrifando e lavando por fora e eliminando a gordura externa também. Mas a mais importante é a interna, a que está no sangue. Beleza? Ok. E a pureza? É a diminuição do teor de metais pesados, tanto na água como no organismo. A nossa água tem essa capacidade de eliminar esse alto teor. Pessoal, metal pesado está sendo cada vez mais o grande vilão. O grande vilão, eu que sou agrônomo e consultor de agricultura orgânica, vocês entrem no Google e pesquisem. Doenças, eu não vou nem citar nomes aqui, doenças associadas com algum agrotóxico, com algum herbicida. Pesquisem. Vocês vão ficar assustadíssimos. Por quê? Porque a grande maioria das moléculas de agrotóxicos, ela tem metais pesados. E esses metais pesados, eles vão onde? No lençol freático.
Então, quando você toma uma água corrigida, Fortimag, eu estou falando algumas coisas hoje que em outros dias eu não falei, tá? Estou honrando vocês hoje aqui. Então, quando você toma uma água corrigida, você consegue capturar esses metais pesados, oriundos principalmente dos agrotóxicos, mas, por exemplo, quem está próximo de uma indústria de bijuteria tem muito metal pesado. Quem tem perto de uma indústria de baterias, por exemplo, tem muito metal pesado. Qual é outra coisa que o Fortimag faz? Ele aumenta a condutividade elétrica. E daí? E daí? Ou seja, olha, inversamente proporcional. Vamos pensar. Tensão superficial. Com o Fortimag, eu diminuo. Quando eu coloco a condutividade elétrica, aumenta. Aumentou a condutividade elétrica, você pensa mais. Oh, pessoal, eu tenho 56 anos. Eu estou com o meu raciocínio como um avião. Eu sinto que eu tenho um raciocínio melhor do que quando eu tinha 20 anos. Tá? Eu deixei de tomar porcaria de refrigerante, estou me alimentando muito mais, estou me espiritualizando muito forte. Né? Negativismo comigo não existe. Pessoas negativas para mim, eu já dou. Na hora eu já mando para. Já falou, oh, moçada, aqui comigo não tem. Eu quero estar do lado só de energia boa. Tá? Então, assim, o que acontece? Você fica com um raciocínio muito forte, muito rápido, muito ágil. E os reflexos, nós somos seres tricotômicos. Nos alimentamos no corpo, na mente e no espírito. Então, quando você tem essa tríade bem alimentada todos os dias, você se torna muito resistente a doenças. Pessoal, nessa quarentena, eu estou vendo quem tem reserva mental e espiritual e quem não tem. Como é que você consegue ter reserva mental e espiritual? É aquilo que você fez na tua vida. Foram tudo que você fez na tua vida, todos os contatos que você teve na tua vida. Se você se permitiu estar do lado de pessoas negativas, agora você não tem reserva mental nem espiritual. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou me sentindo tão forte, eu estou vendo outras pessoas tão fortes também. Por outro lado, eu estou vendo pessoas que estão fraquejando nesse momento. Por quê? Porque não criaram reserva mental e espiritual. Ok? Muito bem. E quando eu tenho uma alta condutividade elétrica do meu organismo, eu tenho um reflexo maior, eu tenho uma maior imunidade. É importante isso, não? E a tensão superficial, que para mim é a parte mais importante do que a água faz, né? A água fica leve, ficando leve, eu consigo hidratar mais. Eu costumo dizer que, dependendo da água, ela vai, com o aparelho nosso, ficar de 2 a 3 vezes com maior capacidade de hidratação. Qual é o tamanho da sua sede? Depende. Nós temos esse produto pequeno, esse produto que nós conseguimos corrigir até 30 litros, e nós temos o produto que consegue corrigir 3.000 litros numa hora ou 10.000 litros. Então, vejam, nós temos aparelhos para todos os gostos. Lembrando, não é por fluxo, é por contato. Aparelhos até agora, por fluxo, eles não demonstraram uma boa eficiência até o presente momento. Tudo bem? Então, nós temos produtos para todos os gostos. Nós já temos um trabalho científico feito pelo Leonel Estrada, na Universidade de Maringá, onde ele chegou a conclusões fantásticas sobre como essa água realmente, nas plantas, ela consegue ter um poder de hidratação muito maior, melhora todo o processo de germinação, recupera plantas, a água se mantém por muito mais tempo num processo de irrigação, ela proporciona com que as plantas tenham uma produção de fitoalexinas, que são mecanismos de defesa do organismo muito maior, enfim. Nós temos um mercado absurdo para explorar na parte dos vegetais.